Boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha de forma presencial. Vejo aqui uma comissão aí formada pelos garagistas aí da nossa cidade. Sejam bem-vindos aqui na Casa do Povo. E os que nos assistem também de forma virtual por meio do site da Câmara de Vereadores de Criciúma. Presentes eu na condição de presidente, o vereador Júlio Kaminski, vice-presidente, Nicola Martins na função de secretário, os vereadores Antônio Manuel, Paulo Ferrarese, Obadias Benones e ausente o vereador Zairo, memorando 363. Estamos abrindo os trabalhos da 21ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do dia 8 de julho de 2024. Questiono ao assessor dessa comissão se tem algum comunicado a fazer. Da mesma forma, questiono o vereador secretário se tem algum comunicado a fazer. Negativo. Ato contínuo, seguimos os trabalhos, passando a palavra ao secretário, o vereador Nicola Martins. Está com alguma microfonia, não sei de onde. Som, agora sim. Deixa eu só abrir aqui, 21ª reunião ordinária da CCJ, matérias em pauta. Projeto de lei número 42, autor prefeito municipal, com pedido de tramitação de urgência, dispõe sobre a construção do prédio da Câmara de Vereadores de Criciúma e autoriza o chefe do Poder Executivo a incluir despesa em ação existente, suplementar o orçamento no exercício de 2024 em R$10 milhões, por conta do remanejamento de dotações. O parecer da Casa é de legalidade e constitucionalidade e o relator é o vereador Paulo Ferrarese. Com a palavra o relator. Boa tarde, senhores vereadores, presidente, todos vocês. Eu vou manifestar contra o meu parecer, o meu posicionamento é contra a agilidade do projeto, contra a urgência do projeto. Meu parecer, eu coloco em votação e sou contra a urgência do projeto. O parecer do vereador Zairo Casagrande pela urgência o parecer do vereador Paulo Ferrarese pela urgência do projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Presidente, aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto, a Câmara de Vereadores deve devolver R$20 milhões para os cofres do município no final do ano. E o governo do município está buscando R$20 milhões de financiamento, onde pagará R$30 milhões. Nós estamos no final de um mandato, senhores vereadores, e eu gostaria de segurar o projeto aí para uma avaliação nessa semana, porque eu acho que é importante nós reavaliar, porque parece que se busca financiamento. Eu sei da necessidade da construção, mas para o próximo governo aí falta apenas 6 meses. Solicito, então... Não vai relatar. Não vou relatar. Obrigado. Matéria permaneceu? Permaneceu com o vereador Paulo Ferrarese. Projeto de lei do Poder Executivo número 43, autor, prefeito municipal, com pedido de urgência, autoriza a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União para investimento na construção de prédio público que será destinado à Câmara de Vereadores e da outras providências. O parecer da Casa é de legalidade e constitucionalidade e o relator é o vereador Nicola Martins. Com a palavra o vereador Nicola. Presidente, eu me manifesto contra o pedido de urgência nesse momento. Pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Favoráveis ao meu parecer de contrário. Ao parecer contrário do vereador Nicola. Então, foi aprovado o parecer contrário do vereador Nicola por unanimidade. Da mesma forma, presidente, a questão é que hoje, às 4h30, inclusive, vai ter uma reunião aqui na casa sobre esse assunto. Eu quero, inclusive, me inteirar melhor sobre o projeto, sobre a sugestão de alteração do modelo de pagamento da Câmara de Vereadores, porque a gente vê aqui, pelo que foi apresentado no PE 43, eu senti falta, vereador Toninho, do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Ele tem somente o relatório da simulação do pagamento, do Finisa, no caso aqui,
pelos 109% do CDI, que é o valor apresentado, de R$ 31.508.000. Ah, não, esse aqui seria o do FPM. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar aqui certinho, com a garantia da União, porque com o FPM não é mais. Então, R$ 31.508.188,73 ao fim, né, confirmando aquilo que o vereador Paulo já destacou, essa amortização do empréstimo de 20 milhões. Por não ter o estudo de impacto orçamentário, e aí eu já peço ao senhor também essa possibilidade de trazer o estudo de impacto orçamentário e financeiro, e para a gente poder entender melhor o projeto, no fim da tarde eu vou permanecer com a matéria, presidente. Posso me manifestar, presidente? Pode sim. Justamente, vereador Nicola, prudente você segurar o projeto até para a gente discutir melhor, porque na semana passada esteve aqui presente o nosso secretário da Fazenda e também juntamente com o Felipe, que faz companhia ao Celito lá, nesse comando. E, nas dúvidas, até o vereador Camis estava com dúvida, que não teve oportunidade, que chegou meio sem saber do assunto, ninguém foi convocado, foi uma reunião que foi feita ali de repente. E então a gente convocou, eu como líder do governo, vou pedir para que o Felipe viesse aqui hoje, às 16h30, mais uma vez explanar para nós esse assunto, até para nós discutir melhor isso daí, para votar uma coisa com os pés no chão, como diz o outro, com conhecimento de causa. Seria isso. Questão de ordem concedida ao vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, aos vereadores, a todos que nos acompanham. A nossa reunião do CCJ, só queria fazer duas observações, vereador Torinho. Primeiro, na realidade, não foi explicado nenhuma vez. O que aconteceu foi chamar para uma reunião alguns vereadores e não todos. E eu sequer sabia da matéria. Não, é porque só para explicar, porque da forma que o senhor colocou, dá a impressão que já explicaram, eles não explicaram. Eles vieram aqui, falaram com alguns vereadores, o presidente não nos convidou, e quando eu tomei conhecimento, eu estava no elevador para participar da reunião. Que reunião? Então, daí eu entrei, esperei. Então assim, eu não tive conhecimento nenhum, tá? E eu confesso, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação ao projeto. Confesso. Não é o 109% de CDI, eu até acho que, diante de todos os empréstimos que foram realizados, 109% de CDI não é o problema. Talvez seja uma das melhores taxas até hoje que a cidade de Criciúma fez. Talvez seja uma das melhores taxas de juros. Oi? Mas é preciso? Mas a questão toda, assim, eu prefiro ouvir antes de julgar. Eu não tenho como dar um parecer sem entender. E eu confesso, tá, que eu tenho algumas dúvidas mesmo. Tá? Não é nem no PMT. As minhas dúvidas estão mais na forma com que eles desejam que a gente faça o repasse para eles. Perfeito? Vai fazer pela medição. A medição tem a ver com a liberação do recurso do empréstimo. No primeiro momento, não existe um limite de 15 milhões que pode ser realizado a operação. Eles estão mudando de 15 milhões para 20 milhões. A princípio, deveria ser essa a ideia. A dúvida que eu estou tendo é se nós não estamos pagando o financiamento que a prefeitura fez com a liberação mensal. Essa é a dúvida que eu estou tendo. É só essa. Tá? Ademais, temos que ouvi-los, né? E hoje foi chamado para uma reunião às 16h30. Pelo que eu recebi, vamos ter uma reunião às 16h30. Também não fui informado nem que trata dessa matéria, apenas que temos uma reunião às 16h30. Eu estou imaginando que seja essa matéria pela a controvérsia da semana passada. Creio que é isso, né, vereador? Eu imagino que é isso. Tá? Só para a gente dar uma... então tá, ótimo. Vereador Obadias, com a palavra. Senhor presidente, só para... Eu gosto de deixar aqui bem esclarecido, eu não quero puxar para um lado para o outro, mas eu estou na mesa diretora. E eu até fiz alguns questionamentos nessa reunião, eu fui um dos que me posicionei, que a gente não poderia
atropelar a situação sem a gente interagir ou estar a par do que está acontecendo, de que projeto é esse. Todos nós temos o interesse da construção, isso é a unanimidade dos vereadores. Agora, a gente precisa alinhar isso da melhor forma possível e com muita responsabilidade, já vista que nós trabalhamos questão pública. Dinheiro público é uma questão que a gente precisa rever a forma como vai ser investido nessa construção. Ponto. Em relação à reunião, até que já foi citado aqui, algo que a gente poderia ter tratado internamente, o presidente dessa casa, ele convocou a mesa diretora, isso precisa ser falado, para uma conversa. Mesa diretora e a parte técnica daqui da nossa casa, que seria a procuradoria e o contador, o Edilson, para participar, colocar ponto e contraponto com a parte técnica, no caso o secretário Celito e mais o Felipe, que também responde pela parte técnica, para tratar sobre essas questões que já está aqui sendo discutido na CCJ, que o projeto está aqui. Até para que depois dessa reunião pudesse ser chamado os vereadores, todos os vereadores, e então, numa situação mais tranquila e com alguns questionamentos da própria mesa e também da parte técnica aqui da nossa casa, que está vendo uma situaçãozinha que também é importante ver, eles precisam da opinião deles em relação a isso. Então, essa reunião foi para isso. E aí, como nós tínhamos concluído uma outra reunião, que eu não sei o que era antes, a cabeça já não ajuda mais, com a participação de alguns vereadores, acabaram ficando. Por isso que não houve uma convocação ou um convite para participar dos vereadores naquela reunião de sexta-feira, de terça-feira passada, não lembro mais o dia. Foi isso que aconteceu. Então, aqui, pelo que eu vi aqui, vereador vereador Kaminski, está aqui o convite do diretor. Está aqui? Está aqui. A pauta, construção da Câmara de Vereadores. Perfeito. Acredito que seja esse o objetivo dela, tratar sobre esse projeto. Que seria hoje, inclusive, de fato, para então, depois daquela reunião que teve na semana passada, ter ajustado e então passar. E aí, os questionamentos que vocês tiverem, então seria. Mas aí, naquele momento, eu também fiquei voando, tu ficou voando, outros demais vereadores ficaram, poxa, mas não recebi. Então, era só para esclarecer, para que fique bem justo para todos aí. Seguimos, então. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem? 3 vezes. Segue, então. Olha só, senhor presidente, só para justificar mais uma vez. Então, aí isso acabou me preocupando ainda mais. Porque chama a mesa diretora e quer botar o projeto no mesmo dia. Ficou negócio. Sim, mas claro que porque nós não deixamos. Sim, então, é isso que eu estou falando. Chamar a mesa diretora para uma conversa para decidir sobre o que vem para o plenário. É um assunto que a votação parte por todos, não é só da mesa diretora. Então, é por isso que ficou mais esquisito ainda, vereador. Claro. Questão de ordem, vereador. Não, por que ficou esquisito, vereador? A mesa diretora não pode se reunir? Falei isso. Não, o senhor falou que ficou esquisito a mesa diretora. Eu, como vice-presidente dessa casa, eu estive, também falei, não podemos alinhar, o governo estava na hora ali. Eu falei, não podemos passar isso aqui agora, okay. É uma conversa. Vamos conversar, precisamos alinhar, tal, mas não era para aquele dia ali. Sim, estava para aquele dia. Foi para aquele dia? Sim, estava para aquele dia. Para mim, eu seria contra. Nós também seríamos, por isso nós pedimos para ti não colocar, porque tentaram colocar no mesmo dia. Não, eu seria contra. Tá bom? Com certeza, sem estudar o projeto, como é que eu vou votar um projeto sem estudar? Exatamente por isso. Questão de ordem, o vereador Antônio Manuel. Como meu nome foi citado, é o seguinte, esse projeto ali, quando ali foi discutido ali com os poucos que estavam, foi sugerido por alguns para que se colocasse em votação. Mas quero deixar bem claro que o presidente, o Kaminski, conversou comigo, e o Nicola também, o pessoal ali, e eu conversando com o presidente foi bem tranquilo, disse, não, Toninho, vamos deixar para segunda-feira, aí as coisas são esclarecidas mesmo, da forma que tem que ser, e daí, se todo mundo entender, nós votamos segunda-feira. Perfeito? Seguimos a pauta, então. Projeto de Lei 36, com substitutivo global número 1, autor, vereador Obadias Benones. O parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade e a ementa do projeto dispõe sobre a proibição de participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Relator, vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, semana passada saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tratando exatamente dessa matéria, numa provocação que teve
em relação à constitucionalidade, inconstitucionalidade, liberações para eventos e uma série de situações. Então, como eu sempre tenho uma cautela muito grande em relação às discussões, sempre valorizando a Casa Legislativa, eu prefiro ficar mais uma semana, tá? Porque eu faço questão de buscar toda a legitimidade suficiente para isso, mas eu quero ter essa matéria despachada pelo STF, justamente para não encontrarmos barreira lá na frente, até porque é uma matéria que eu sou favorável, né, com relação ao mérito. No entanto, a questão da legalidade, em decorrência do que eu recebi semana passada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu disse, opa, eu vou pesquisar um pouquinho mais aqui para que essa casa seja valorizada em relação à própria matéria. Obrigado. O projeto, então, permanece com o vereador Júlio Kaminski. Projeto de Lei 43, autor Obadias Benones, revoga e acrescenta dispositivos na Lei 5446, de 21 de dezembro de 2009, que estabelece normas para instalação e funcionamento de atividades relativas a feiras e eventos temporários no município de Criciúma e da outras providências. O parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade, o relator é o vereador Toninho da Embralite. Com a palavra, vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, demais vereadores, bem, esse projeto é um projeto que ele já vem sendo discutido ao longo do tempo aí, desde 2018, se eu não me engano, com os garagistas e mais o pessoal que aderiram lá ao nosso centro de eventos. Já foi discutido com o prefeito, enfim. Todo o segmento aí, eu acho que constituído da cidade, está envolvido nessa discussão. E é um projeto que não tem nem o que se discutir mais, né? É um projeto que nós temos todo o conhecimento, todos nós vereadores, até porque o pessoal estiver aqui também na semana passada, também discutindo esse assunto. E o projeto, inclusive, foi dado pela legalidade e constitucionalidade pela Casa, e da mesma forma, eu vou dar pela legalidade e constitucionalidade encaminhando a todas as demais comissões. O relatório do vereador Antônio Manuel está em discussão. Eu gostaria de discutir, presidente. Palavra, o vereador Nicola Martins. Só destacar, presidente, primeiro, parabenizar o vereador Obadias pela proposta, o vereador Toninho por despachar a matéria rapidamente. Todos nós participamos de outras comissões também, então, se pudermos nas outras comissões, né, vereador Obadias, também dar a agilidade pela urgência, pela necessidade que eles têm, que o pessoal tem. Fizemos questão de, na semana passada, inclusive, sugerir um movimento aos garagistas, um movimento de buscar o apoio da sociedade civil organizada, conversar com o Sindilojas, com o CDL, com a SIC, com outras entidades, para também colher essas opiniões. A gente sabe o quanto essas opiniões são importantes para a gente poder ter esse movimento e ter ainda mais certeza do nosso voto. E eles foram até eles, conversaram com o Renato, presidente do Sindilojas, por exemplo, fez questão de ratificar o apoio do Sindilojas à matéria. Sei que ainda vão buscar o presidente André, da CDL, dentre outras entidades também. Então, isso facilita ainda mais e dá ainda mais segurança para a gente, para tomar uma decisão que seja a favor do povo de Criciúma, não necessariamente só de uma classe, mas do povo de Criciúma, presidente. Presidente. Questão de ordem concedida ao vereador Paulo Ferrarese. Discussão. Presidente e nobres vereadores, aos representantes garagistas que estão aqui, eu sempre defendi o comércio local, o desenvolvimento do nosso município, o desenvolvimento da nossa região. Parabéns, vereador Obadias, por estar à frente desse projeto. Vereador Nicola, parabéns a todos os vereadores. Eu acredito dessa casa que acredito que esse projeto vai passar por unanimidade, porque sabe da importância do desenvolvimento, do crescimento econômico da nossa região, gerando emprego, gerando renda, porque se o dinheiro circula aqui na cidade, quem vai ganhar somos todos nós. Então, parabéns pelo movimento dos garagistas e parabéns a nós, vereadores, aí, pelo posicionamento. E parabéns, vereador Obadias, a essa comissão, por estar tomando uma boa decisão aí, vereador Júlio Kaminski.
para o comércio local, que são os garagistas que estão aí lutando para a sobrevivência. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o projeto ainda continua em discussão. Presidente, não iria falar, mas a gente vai ter muita discussão ainda em cima do mérito do projeto. Entretanto, eu quero agradecer essa comissão, todos os vereadores aqui, a sensibilidade do vereador líder do governo Toninho, em despachar já hoje esse projeto de lei. Eu já visto que alguns representantes estão aqui, eles estiveram na semana passada, pouco tempo, eles tentaram mostrar, mas é uma batalha já antiga. Agradeço o vereador Nicola, o vereador Manuel Rosengue, que ainda na semana passada foram ainda se inteirar um pouquinho mais do assunto, e o vereador Camites também, logo depois da nossa sessão, a gente conversou nos corredores sobre essa importante matéria. Desde 2020, quando eu fui acionado em 2021, quando a gente conversou no plenarinho, com os garagistas, esses representantes e com alguns vereadores, a gente sentiu que ali não era o momento para se emplacar esse projeto diante das questões políticas que existiam. Entretanto, uma questão econômica, a gente percebe o desespero de muitos, que estão prestes a, inclusive, até fecharem as portas. E isso me preocupou muito. Então, de lá para cá, a gente vem estudando muito, conversando bastante. Muitos deles, o senhor João, o Renato, o Joãozinho, muitos deles que estão aqui, que estão acompanhando, estão trabalhando em cima, deixando, inclusive, o tempo de trabalho deles para se dedicarem a essa matéria, vereador Toninho, a essa pauta, porque envolve muitas questões, e questões econômicas, que o vereador Paulo foi muito feliz na fala dele, a questão de economia, ganhar o pão de cada dia, e por trás deles tem outras famílias que se mantêm. Então, a gente precisa olhar para isso. O Nicola, na sua fala, também foi muito importante, quando ele diz assim, o que é bom para Criciúma. Então, essa questão é muito importante para a população de Criciúma. Era isso, presidente. O parecer continua em discussão, com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Muito rápido, senhor presidente. Na realidade, essa é uma matéria antiga, uma discussão antiga e que precisava de organização. De organização. As coisas não estavam bem organizadas. Hoje, não. Hoje existe uma movimentação onde 150 empresários se organizaram, pegaram procurações, criaram uma comissão representando todos os demais. Então, ou seja, eles se organizaram para demonstrar, principalmente para essa casa, a importância da atividade econômica, a importância da arrecadação para o município. Ao invés de centralizar isso num único local, e que abre uma porta muito grande para que eles passem a ter um prejuízo, não só pessoal, mas um prejuízo da economia local, eles se organizaram e hoje nós temos nas nossas mãos um projeto que passa a dar muito mais fortalecimento para a própria atividade econômica. Então, eu vejo que é importante essa manifestação e creio, aproveitando talvez a presença deles aqui hoje, né, Marcon? Aproveitando a presença de vocês aqui, a gente, quem sabe, a gente poderia estar acelerando o processo, senhor presidente, para que todas as comissões já avaliassem e, quem sabe, aí sim, numa questão de ordem, emplacar hoje o projeto, né, para votação em plenário ainda hoje. Que, de repente, já resolve essa situação de uma vez. Eu acho que a gente precisa dar fim a essa situação. E, se a gente puder acelerar isso nas comissões e trazer a plenário para votação, eu acho que aí sim a gente vai cumprir um papel importante nesse processo. Obrigado, senhor presidente. Então, eu queria ver com o Ramires a possibilidade, de repente, de a gente conversar com as demais comissões para que possa acelerar isso e, de repente, o nosso líder de governo colocar esse projeto em votação ainda hoje, se possível. No caso é o Obadias, né? Tá certo. Então, o vereador Obadias, então, se encarrega. Pode liberar em seguida, né? O parecer continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 44, autor Giovana Benedetti Zanetti, denomina Rua Regina de Araújo Laurindo, parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade, relator, vereador Obadias Benones.
Com a palavra. Presidente, eu vou ficar com esse projeto porque eu dei uma olhada aqui e eu não estou conseguindo, não está muito legível o certidão, algumas certidões ali, não está muito legível, então eu vou falar com a proponente para que reencaminhe para a gente. Obrigado. Então, permanece com o vereador Obadias Benones. E, por fim, projeto de lei 45, autor Giovana Benedetti Zanetti, denomina Rua Casemiro Baronoski. Parecer de legalidade e constitucionalidade da assessoria jurídica da casa, relator, vereador Zairo Casagrande. O vereador Zairo ausente, então ele permanece com esse projeto, depois a gente redistribui. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da CCJ.